Salve a todas e a todos, como faço toda terça-feira, trato de algum tema vinculado à educação e nessa semana eu vou falar, na verdade, sobre duas datas. O Dia da Justiça, que é dia 8 de dezembro, que também é o dia da Imaculada Conceição, é feriado no Judiciário, os prazos são suspendidos, são suspensos, né? E também no dia 10, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos, que foi proclamado pela ONU. Né? A Constituição de 88 trata o Poder Judiciário como um poder da União, com absoluta independência financeira e administrativa, e que tem como função principal aplicar as leis. E no Brasil, todos nós sabemos que existe uma verdadeira legismania. É um sistema complexo, a legislação ela é extenuante, de difícil, muitas vezes, compreensão. Além disso, nós temos ainda a estruturação judiciária também complexa, com a possibilidade de se alongar um processo anos e anos. Infelizmente, muitas pessoas acabam falecendo sem ter ainda reconhecido os seus direitos. E na área, então, que vincula precatório, esse problema ainda é maior, né? Passa a ser quase que um direito sucessório, praticamente, devido ao sistema complexo que tem em relação à desapropriação, mas principalmente para o pagamento depois de precatórios. Né? Nós estamos vendo aqui a discussão hoje de orçamento público, furando teto ou não furando teto e assim por diante. E eu lembro que numa palestra uma vez Delfim Neto falou, olha, quem manda no Brasil foi o Constituinte de 88. E é interessante a fala dele pelo seguinte, ainda ontem, vendo uma reportagem, hoje 95% dos recursos orçamentários eles já estão com fins destinados, ou seja, sobra 5% de recursos discricionários para que o administrador venha a aplicar e investir e etc. 5% efetivamente ele é muito pouco. E também a justiça no Brasil ela tem a justiça comum e a justiça especializada, né? A comum é a Justiça Federal, a justiça que se fica nos estados, mas além disso tem a justiça especializada, que é a justiça eleitoral, que é uma coisa própria praticamente do Brasil, até por esse país também continental, difícil, né? Uma eleição no Brasil não é fácil, mas tem sido exitosa no sentido dos seus resultados. E tem essa justiça especializada que, na verdade, julga todo o processo, além de organizar a eleição, julga todo o processo, os processos existentes de demanda de candidatos, etc. E tal. Nós temos também a Justiça do Trabalho, que é uma justiça destinada a cuidar dos conflitos de interesses coletivos e individuais de trabalhadores, e ainda tem a Justiça militar. Né? A função, obviamente, do Poder Judiciário é exatamente cuidar desses conflitos, né? Seja conflitos individuais ou seja conflitos coletivos, esse é o objetivo. Mas, devido inclusive à complexidade do nosso sistema, no emaranhado de legislação que tem, o próprio Poder Judiciário tem promovido, corretamente, inclusive, programas de mediação e autocomposição. Isso é muito comum na Justiça do Trabalho, mas também na Justiça Civil isso tem sido feito. E diga-se de passagem, com relativo sucesso, porque uma demanda ficar anos sem saber muitas vezes o seu resultado, o que pode acontecer com ele, a autocomposição e a mediação, ela ajuda muito a concluir um processo onde as partes estão mais próximas e podem perceber exatamente qual é a condição de se fechar um acordo. Às vezes não adianta nada você ter uma decisão judicial favorável e não conseguir executar, não conseguir o seu verdadeiro intento. Então, essa é uma reflexão que tem que ser feita
até a guisa de modernidade nas relações humanas, né? E também o Dia Internacional dos Direitos Humanos, que é comemorado desde 1950, declarado pela ONU, também é de extrema importância, porque, no fundo, é nessa data, e deve servir para isso, de se fazer uma reflexão exatamente nos direitos e nas ações concretas, principalmente de políticas públicas, voltado às questões sociais, às questões ambientais, às questões vinculadas à vida, à saúde, à cultura e assim por diante, né? Então, de fato, ele acaba sendo um dia importante a fim de se refletir isso. Mas, por outro lado, a nossa Constituição também, ao se falar em direitos individuais e direitos coletivos, é curioso, talvez seja uma das constituições mais detalhistas em matéria de definições de leis, de direitos, né? Isso talvez por uma questão histórica. A Constituição ela vem de 80, foi promulgada em 88, depois de uma experiência longa de um regime militar onde se teve diversas restrições. O normal, então, é que quando se vem um período de democracia, se tentar colocar no texto constitucional todos os direitos possíveis a fim de que o Estado venha fazer o seu papel e não intervir naquilo que é essencial ao ser humano, principalmente em matéria de pensamento, em matéria de garantias de propriedade, direito à associação, criação de associações e assim por diante. Então, ou seja, são 79 incisos na Constituição falando dos direitos e deveres, né? E o primeiro deles, talvez o principal, que no fundo reflete muito no restante, é o direito de igualdade, né? Sem qualquer discriminação entre homens, mulheres e tal. Esse é o primeiro direito, é um direito que eu diria universal, né? Como também ninguém é obrigado a fazer, a não ser aquilo que está determinado em lei. Isso é um princípio da legalidade, para que o Estado efetivamente não venha intervir na vida do ser humano, né? A manifestação de pensamento, a intimidade, a propriedade, direito, como falei, à criação das associações, direito ao ofício. Esse é um tema extremamente importante, principalmente na educação superior, porque o aluno, ao concluir o seu curso superior, sendo submetido a esse curso ao reconhecimento por parte do poder público, no caso do MEC, resta ao conselho profissional fazer o seu registro, porque ele cumpriu todas as regras estabelecidas na educação em função do que estabelece o artigo 209 da Constituição Federal. No entanto, alguns conselhos querem restringir esta atividade, determinando as condições em que pode ou não registrar, fazer o registro profissional, desconhecendo a competência que é do próprio MEC, né? E além, como falei, tem 79, né, direitos e deveres aí, que não daria pelo tempo falar de todos eles, mas ainda nós temos um capítulo próprio da Constituição, capítulo 3º, que fala sobre educação como um direito, um dever do Estado e também com a responsabilidade da família no acompanhamento do seu educando, no caso, do seu filho, né? Então, a educação é um dos pontos principais, efetivamente, até em função do tema que eu sempre trato aqui, que é sobre educação, mas sim, principalmente agora, no período de pós-pandemia, que há que se ter todo o resgate necessário da perda que teve esses alunos no período da pandemia, né? Ontem mesmo eu estava no Ministério da Educação e a equipe de transição estava saindo, e com o ministro da Educação estava o professor Paim, o professor Luiz Cláudio, e tanto o professor Paim como o ministro da Educação atual falaram desse resgate necessário pós-pandemia, principalmente das escolas públicas. Essa é uma preocupação enorme
e que é um direito fundamental, né, que é a educação. Muito obrigado.